o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um grego, um matemático grego, que propôs uma forma de como, uma técnica, na verdade, de como você identificar os números primos. Aqui a gente vai aprender na sequência numérica, começando do 1 até o centésimo número, para que você, de uma forma que Eratóstenes fez no seu experimento, você consiga também, sem cálculo algum, você está diretamente, né, cálculo algum diretamente, você está identificando quem são os primeiros de 0, aliás, de 1 até a 100, quem são os números primos, certo? Então, vamos aqui conhecer a sequência numérica de identificação dos números primos de Eratóstenes. Então, ele colocou o seguinte, ele colocou a sequência numérica de 1 até o centésimo número. Aí, à primeira vista, você já vai identificar que você aprendeu na aula passada aqui no nosso canal, Mentalvox, que o número 1 não é um número primo, ele é classificado num caso especial, por ele possuir só apenas um divisor, então ele já é retirado aqui da nossa sequência por não ser um número primo. Então a gente vai começar do número 2 até o centésimo número, para a gente identificar o crivo de Eratóstenes, como é que ele fez, para identificar os números primos. Então, a nossa regra é o seguinte, você vai entender quem são os múltiplos, por exemplo, os múltiplos de 2, os múltiplos de 3, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7. E você já sabe que aqui no nosso canal tem a aula sobre múltiplos e você vai entender como é que se calcula os múltiplos. Então, a primeira regra que a gente vai aplicar no crivo de Eratóstenes é justamente eliminar todos os números múltiplos de 2. Então, você vai começando na sequência. Os múltiplos de 2 são, você já sabe que, começando pela sequência numérica de 1 até o infinito, então 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 7 dá 14 e assim sucessivamente. Então você já sabe que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 são números múltiplos de 2. Então você já sabe que 2 você vai eliminar 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, certo? Então você já vai observar também o seguinte, todos os números que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8 serão múltiplos de 2. Todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 serão eliminados. Então, todos os números terminam em 2. Então, essa coluna 2, 22, 42, 62, 82. Todos os números terminados em 4, 4, né? 4, 24, 44, 64, 84, também serão eliminados. E todos os outros números terminados em 6, 6, 26, 46, 66, 86. E os números terminados em 8, 8, 28, 48, 68, 38, né? E os números terminados em 0, 10, 30, 50, 70, 90 e assim sucessivamente, né? Terminado em 2, terminado em 4, terminado em 6, terminado em 8 e terminado em 0. Então, todos esses números aí, nessa terminação, 2, 4, 6, 8 e terminado em 0, serão eliminados, porque serão múltiplos de 2, como a gente vai ver aqui na nossa próxima tela. Então, todos os números, né, eliminar todos os números múltiplos de 2, terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando a gente retira esses números terminados múltiplos de 2, resta essa sequência numérica aí, certo? A outra coisa é eliminar todos os números terminados múltiplos de 3. Todos os números múltiplos de 3, como a gente vai ver aqui. Todos os números que são múltiplos de 3 são 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, já está tirado, né? 3 vezes 4 dá 12 e assim sucessivamente. Então, os números que são múltiplos de 3 é 3, 9, 15, que ainda tem aqui na nossa sequência, né? Além dos que a gente já eliminou, que eram múltiplos de 2. Então, os múltiplos de 3 são 3, 9, 15,
21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93 e 99. Então a gente vai eliminar todos esses números aí que são múltiplos de 3, como a gente vai ver na próxima tela. O terceiro passo é eliminar todos os números múltiplos de 5. Para a gente saber quem são os múltiplos de 5, sim, que a gente perturba muito a nossa mente para calcular, então a gente vai ver que são os números que terminam em 5 e em 0. Todos os números aqui da nossa sequência que terminar em 5 e em 0 serão múltiplos de 5. Então a gente vai, aqui são os múltiplos de 2, os múltiplos de 3 que já foram eliminados e os múltiplos de 5 que terminam em 5 ou 0. Então os múltiplos de 5, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15 e assim sucessivamente. Para você não fazer isso, você só vai observar o seguinte: todo número que tem a terminação, ou seja, o último algarismo ser 5 ou 0, será múltiplo de 5. Então você vai eliminar, que são 5, 25, 35, 55, 65, 85 e 95, porque os terminados em 0 já foi eliminado pelos passos anteriores, certo? Então a gente vai para o próximo passo. Então, o próximo passo é eliminar os múltiplos de 7. Os múltiplos de 7. Quem são os múltiplos de 7? Então, os múltiplos de 7. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 4 dá 28. E assim sucessivamente. Então, para a gente observar aqui dos que restaram na nossa tabela, quem? 7, 49, 91 e 77. Esses são os que serão eliminados porque são múltiplos de 7, certo? Os múltiplos de 7. Certo. Então, na próxima, seguindo os passos, né, de Eratóstenes, a gente eliminou todos os múltiplos de 2, a gente eliminou todos os múltiplos de 3 e a gente eliminou todos os múltiplos de 5 e eliminou todos os múltiplos de 7. Quando a gente fez isso, eliminou todos os múltiplos aí da sequência conforme Eratóstenes, a gente observa os números que sobraram. Então você observa o seguinte: quem é número primo começando a sequência? O número 1 não pode ser primo porque só tem um divisor. O número 2 é primo, então os múltiplos de 2 foram eliminados. 3 é primo, então os múltiplos de 3 foram eliminados. 4 não é primo, 5 é primo. Todos os múltiplos de 5 serão eliminados, que eles terminaram em 5 e em 0. Depois do 5 é 7, os múltiplos de 7, então todos os múltiplos de 7 foram eliminados. Depois de 7, 8 não é primo, 9 não é primo, 10 não é primo, 11. Então a gente vai ver se a gente consegue eliminar dos números que sobraram o próximo número da sequência dos números primos, se a gente consegue, né? Quem é múltiplo de 11? 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 11, 33. 11 vezes 4, 44. E assim sucessivamente. Então, se você observar, depois do número 11, o número 12 não é primo. O número 13. O número 13 também ele é primo. Então, ele não tem múltiplos que contemplam os números daqui. Então, desses números que sobraram, o número 11 é primo, porque é 1 e 11. Número 13, primo, 1 e 13. 17, 1 e 17. 19, 1 e 19. 23, 1 e 23. 29, 1 e 29. 31, 1 e 31. 37, 1 e 37. 41, do mesmo jeito. 43, 47, 53. 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Esses são os números considerados primo, começando da sequência 1 até o centésimo número. Lembrando que
a sequência numérica dos números, primos, eles só começam no número 1 e vai até o infinito, ou seja, a gente só compreendeu quem são os números que compreendem entre 1 e 100, que é primo, mas ele é infinito. Segundo Eratóstenes, usando a técnica dele, usando a eliminação dos primeiros números primos, 2, 3, 5, 7 e possivelmente 11 que não vai ter aqui na sequência, já foram eliminados. Você elimina primeiro todos os múltiplos de 2, que 2 é primo, todos os múltiplos de 3, porque 3 é primo, todos os múltiplos de 5, porque 5 é primo, todos os números múltiplos de 7, porque 7 é primo. 7, aí 11 já não pode eliminar, porque todos os outros já foram eliminados, certo? Então, essa foi a técnica do crivo de Eratóstenes. Espero ter ajudado você a compreender como se faz essa técnica de Eratóstenes e até a